Meu nome é Louise Mangueira de Lima, sou bolsista do programa PIBIC e orientanda da professora doutora Márcia Regina Pilvezan. O meu projeto de pesquisa está relacionado à investigação de novas moléculas com promissoras atividades anti-inflamatórias em diferentes protocolos experimentais, tendo como título do plano a avaliação das vias de sinalização AKT-NF-κB, P38-ERK12 MAP-quinases, envolvidas de um mecanismo anti-inflamatório do alcaloide sintético tetrahidroisoquinolínico MHTP em linfócitos e eosinófilos de modelo experimental da síndrome da asma e rinite alérgicas combinadas. A pesquisa vai de encontro ao item 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pautados na ONU 30. Bem, a coexistência entre rinite alérgica e asma confere um único padrão de doença nas vias aéreas, chamado de síndrome da asma e rinite alérgicas combinadas. A imunopatogênese da caras envolve resposta imunológica do tipo TH2, orquestrando a inflamação alérgica por meio da liberação de citocinas pró-inflamatórias a partir da ativação de diferentes vias de sinalização. A farmacoterapia atual para caras ainda promove graves efeitos adversos e, diante dessa dificuldade, há a necessidade de se encontrar novas alternativas terapêuticas. Nesse sentido, o alcaloide sintético MHTP surge como uma molécula promissora. Ele possui baixa toxicidade aguda em vivo e não apresenta atividade genotóxica. Na vigência do PIBIC passado, em um modelo experimental de caras, o MHTP foi capaz de reduzir a migração de leucócitos para as cavidades nasal e pulmonar, bem como diminuir a produção de L4, L13 e IgE específica. Então, visando elucidar o provável mecanismo anti-inflamatório desse alcaloide, o objetivo do presente estudo foi investigar o mecanismo de ação intracelular do MHTP em linfócitos e eosinófilos pelas vias intranasal e oral no modelo experimental de caras, através da modulação de vias de sinalização, que tem importância na expressão e ativação de mediadores inflamatórios nas vias aéreas, desempenhando um papel crucial na patogênese da caras. Para isso foram utilizados camundongos balbicê fêmeas, que foram distribuídos em diferentes grupos experimentais. O grupo salina, considerados animais saudáveis, o grupo ovo, os animais que foram sensibilizados e desafiados com a ovabumina, e os grupos tratados, em que os animais foram sensibilizados e desafiados com a ovabumina e tratados com MHTP pelas vias intranasal ou oral e com a dexametasona, que foi utilizado como droga padrão. Em seguida, o fluido do lavado broncoalveolar desses camundongos foi coletado para posterior classificação dos leucócitos e investigação das vias de sinalização por citometria de fluxo. Então, primeiramente, foi avaliado o efeito do MHTP na porcentagem de granulócitos e linfócitos do BALF desses camundongos. Os gráficos apresentados demonstram o percentual de granulócitos e linfócitos em função dos grupos experimentais, onde se pode observar que o grupo OVA foi capaz de aumentar o percentual tanto de granulócitos como de linfócitos quando comparado com o grupo salino. No tratamento com MHTP, pelas vias intranasal e oral, foi capaz de reduzir a porcentagem de granulócitos quando comparado com o grupo OVA. O tratamento com MHTP pela via oral foi capaz de reduzir a porcentagem de linfócitos quando comparado com o grupo OVA. Em seguida, então, foi avaliado o efeito do MHTP na ativação das vias de sinalização em granulócitos. Os gráficos apresentados demonstram a frequência da ativação das MAP-quinases, ERK12 e P38 fosforiladas e da porção P65 do NF-κB em granulócitos em função dos grupos experimentais, onde se pode observar que o grupo OVA foi capaz de aumentar essa frequência de ativação quando comparado com o grupo salina. E o tratamento com MHTP pelas duas vias foi capaz de reduzir a frequência de ativação das MAP-quinases sem alterar a ativação do NF-κB quando comparado com o grupo OVA. E em seguida foi avaliado o efeito do MHTP na ativação das vias em linfócitos. Os gráficos apresentados demonstram a frequência de ativação das MAP-quinases da porção P65 do NF-κB em função dos grupos experimentais, onde se pode observar que o grupo OVA foi capaz de aumentar essa frequência de ativação quando comparado com o grupo salina. E o tratamento com MHTP pelas duas vias foi capaz de reduzir essa frequência de ativação. Portanto, pode-se concluir que os efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores de MHTP, no modelo experimental de caras, estejam relacionados com a regulação negativa das vias de sinalização das MAP-quinases em eosinófilos e com a regulação negativa das MAP-quinases e do NF-κB em linfócitos. Portanto, o MHTP passa a ser uma promissora estratégia terapêutica a ser testada em ensaios clínicos para o tratamento da caras. Gostaria de agradecer ao FPB, CNPq e Propesc ao Laboratório de Imunofarmacologia por todo o suporte para a realização da pesquisa. Obrigada.